Começando a aula sobre determinante, né? O que é determinante? Primeiro, determinante, a definição é bem simples. É um número que vai estar associado a toda matriz quadrada. Ok? Se eu tiver uma matriz quadrada de ordem 1, eu tenho uma matriz que tem uma linha e uma coluna. Então, determinante é o próprio número da linha e da coluna. Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 2, como é que a gente vai fazer? Dada essa matriz aí, para a gente calcular o determinante vai ser, ó, A11 vezes A22, ou seja, o produto da diagonal principal vezes o produto da diagonal secundária. Então é só multiplicar, ó, essa diagonal menos a diagonal de cá. Tranquilo? Beleza, né? Isso é fácil, né? Como é que a gente vai calcular esse determinante, então? 2 vezes menos 4 menos 1 vezes menos 3. Não pode confundir o menos do determinante com o menos que seja um dos sinais que estão aqui na diagonal, tá? Para não se atrapalhar, porque muita gente confunde isso. Então aí no caso vai ficar menos 8 mais 3, que vai dar menos 5. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora o exemplo 2. Resolva a equação. As questões clássicas, pelo menos, fazem isso, né? Que é o que? Você tem um determinante, cujo determinante dele é 3. Só que dentro da matriz, nós temos uma letra. Ou seja, nós temos uma incógnita. E nós não sabemos o valor dessa incógnita. Como é que a gente vai fazer isso? Resolvendo o determinante. Então, no caso aqui, fica x vezes quem? X mais 1 menos x vezes quem? 3. Que é esse determinante. Quando você calcular esse determinante, você vai achar uma equação. Vendo essa equação e escrevendo na forma reduzida, vai gerar essa equação do segundo grau aqui. Conclusão, é só resolver essa equação do segundo grau. Então, quer dizer que esse x ou é menos 1 ou é 3. Tranquilo? Determinante de uma matriz de terceira ordem agora, que a gente vai utilizar a regra de Sarrus, tá? Bom, o cálculo desse determinante, ele tem um dispositivo bem prático para a gente poder resolver, que é denominado regra de Sarrus. Sarrus é o matemático que o inventou, ou melhor, o descobriu, tá? Então a gente tem essa matriz aí, ok? E para a gente poder calcular o determinante, a gente vai fazer o quê? Primeiro passo, vai pegar essa matriz e vai repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira, ficando dessa maneira aí, ó. Veja que a gente só está colocando a primeira coluna aqui e a segunda coluna cá. Tranquilo? Depois disso, o próximo passo é fazer o seguinte. Encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Não entendi nada. O que quer dizer isso? Vamos lá. Aqui, ó, eu faço esse produto, faz esse produto e faz esse produto. Ou seja, são possíveis escrevermos três diagonais com três elementos. A gente vai fazer A11, A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A13 vezes A21 vezes A32. Pronto. Encontra esse resultado aqui. Então, aqui é porque essa aqui não era a diagonal principal. Essa aqui que são as paralelas que está se referindo no texto aqui em cima, ok? Aí agora, qual é o próximo passo? É similar ao anterior, que também encontrou a soma do produto dos elementos da diagonal secundária e das paralelas a ele. Então a gente vai fazer agora com as diagonais como se eu estivesse voltando da direita para a esquerda. Então vai ficar essa vezes essa aqui, que seria a diagonal secundária. Então fica A13 vezes A22 vezes A31, mais A11 vezes A23 vezes A32, mais A12 vezes A21 vezes A33. Só que esse resultado a gente vai colocar o sinal de menos na frente, ou seja, a gente vai pegar o oposto dele. Depois que a gente fizer isso, você vai, seu determinante vai ficar com essa cara aqui, né? Não é isso que a gente faz? Então como é que fica? É só pegar, somar os dois valores que a gente encontrou, e aí a gente vai encontrar o determinante. Exemplo. Calcular o determinante dessa matriz de terceira ordem, ok? Utilizando essa regra. Então, temos então
Repetimos primeiro as duas primeiras colunas e vamos fazer, né? 3 vezes menos 3 vezes 5, mais 1 vezes 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 4 vezes 6. Veja que a gente fez a multiplicação até aqui. Depois vem menos, menos 1 vezes menos 3 vezes 2, menos 6 vezes 1 vezes 3, menos 5 vezes 4 vezes 1. Veja que o menos que está aqui, ó, é o menos da fórmula. E eu não estou confundindo o menos da fórmula com o menos do menos 1, que é negativo. Aqui que é negativo. Que é um erro comum entre os alunos fazer isso. Tá? Aí é só fazer aí as contas, ó. 3 vezes 3 vezes 5, menos 45. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. Vezes 6, 48. Menos por menos, mais por menos, menos. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Menos 6 vezes 1, menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 5 vezes 4, 20. Vezes 1, menos 20. Aí, efetuando a soma, você vai achar o determinante. Então, o determinante dessa matriz é menos 42. Ok? E como é que resolve quando tiver alguma equação? Como esse exemplo aqui, por exemplo. Da mesma maneira, você vai pegar a matriz, vai repetir as duas primeiras linhas, só que veja que no caso esse determinante é igual a 2 menos x. Então a gente vai precisar calcular esse determinante aqui, que vai nos dar isso. Essa equação aí, após você efetuar todos os cálculos. Aí resolvendo essa equação de segundo grau, você vai achar x igual a 0 ou x igual a 2. Tranquilão? Pronto, encerramos aqui a primeira parte.